A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos e amigos nessa manhã. Eu quero glorificar a Deus nessa manhã pela sua vida. Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos vocês. Rapidamente, eu quero vos deixar uma palavra, e essa palavra está no Salmo de número 66, para que você possa ser edificado nessa manhã, fortalecido, e que a iluminação da palavra de Deus traga vida, luz e direção, vida, para que você possa permanecer e prosseguir pela graça de Deus, prosseguindo, que haja paz, saúde e prosperidade em o nome do Senhor Jesus. Diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, a ti se mostram submissos teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ou seja, o Salmo 66, ele fala das grandes ofertas de gratidão do nosso Deus. Ou seja, eu e você devemos conhecer a grandeza do nosso Deus. Nós devemos entender quão grande é esse Deus e quão grandes são os seus feitos todos os dias sobre a terra. Todo o amanhecer, todo o anoitecer, há um significado. As horas do dia, os minutos, os segundos, os milésimos de segundo, há significado perante a palavra de Deus. Mas tudo isso passa desapercebido quando o coração do homem está distante da presença de Deus. Pois a presença de Deus, ela nos faz viva quando nós entendemos Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós passamos a adquirir o conhecimento do caminho da cruz, do sacrifício de Cristo, a glória de Deus. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. E no meu entendimento, a glória de Deus manifesta é o Cristo que ressuscitou. O Cristo que apareceu no espaço de 40 dias aos seus discípulos, mostrando a eles as provas infalíveis que ele havia ressuscitado dos mortos. A Bíblia nos dá essa certeza que nós devemos aclamar a Deus. A Bíblia diz: toda a terra salmodia a glória do seu nome, dai glória ao Senhor. Dizei a Deus que tremendos são os seus feitos. Mas há pessoas que não conseguem perceber, que não conseguem se conectar aos feitos de Deus na sua vida. Há pessoas que não têm razões para glorificar a Deus, para aclamar a Deus, glorificando a esse Deus tremendo e dizendo o quão grandes são as tuas obras. Há muitas pessoas que dizem que servem a um Deus grande, mas não o glorificam com a sua vida, não o glorificam de todo o seu coração, pois não conhecem a esse Deus. Eles não têm conhecimento, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento nos traz a clareza de todas as coisas, nos traz a luz para prosseguir. O conhecimento nos faz sair dos maus caminhos e passar a viver uma vida nova, uma vida cheia de Deus. E para ter uma vida cheia de Deus, é preciso nós conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz da nossa vida a luz divina. Mas quando nós buscamos conhecer, nós passamos a ter iluminação do Espírito Santo e conhecimento, sabedoria, poder de Deus. Há muita gente que quer o poder de Deus, mas não conhece a autoridade do Senhor, o poder desse Deus. Porque eu penso de uma forma bem simples, bem humilde, que por mais que eu queira conhecer Deus, eu nunca o conhecerei totalmente, da tamanha grandeza que esse Deus é, da tamanha grandeza que esse Deus expressa ser na sua palavra.
A Bíblia diz: aclamai a Deus toda a terra e salmodiai a glória do seu nome e dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Isso é tremendo. Eu li todo o Salmo 66 nessa manhã e a gente fica espantado, tremendo, apavorado com tanto poder desse Deus maravilhoso. E nos nossos dias passa tudo isso desapercebido por causa de tantas questões que estão acontecendo. Nós não paramos para meditar e pensar a grandeza desse Deus. A grandeza desse Deus tão maravilhoso. Os dias têm se passado rapidamente. Ontem era domingo, hoje já é domingo de novo. A semana passa rapidamente, como uma flecha lançada, muito rápido. A Bíblia diz que nos últimos dias, os últimos tempos, os dias seriam abreviados. E nós podemos contemplar isso. Antigamente, quando nós ouvíamos uma mensagem dos pregadores pentecostais, onde eles declaravam, gritavam e diziam que essa geração é a geração do arrebatamento, meu coração disparava e pensava, o meu pensar, será mesmo a minha geração, a geração do arrebatamento? Os dias estão se findando rapidamente e nós não estamos conectados a esse Deus do Salmo 66, a esse Deus que libera na nossa vida o conhecimento da grandeza dele sobre nós, do quão maravilhoso é quando você está ligado a esse Deus verdadeiro, a esse Deus vivo, que não é uma religião, que não é uma placa de um ministério, que não é A, B, C, D, que não nos faz como homem, mas ele nos vê como obra-prima da criação, coroa da criação. Porque quem subjuga, quem determina aqui na terra algumas coisas e faz separação é o homem. Mas o Senhor ama aqueles que estão com o seu coração verdadeiro, aqueles que de todo o seu coração clamam a Ele, buscam a Ele e rendem a Ele todas as coisas da sua vida. Coisa linda é quando você vê alguém que crê no Senhor Jesus. Coisa linda é quando você crê em alguém que busca a presença de Deus. Igual uma vez um pregador me contou que estragou o carro dele numa rodovia e não havia posto de gasolina, não havia nada próximo, mas ele viu no pé, lá no monte, em cima do monte, uma casa. E nessa casa ele viu que saía fumaça da chaminézinha e ele disse: tem gente morando lá. E ele subiu o morro, deu 25 minutos a subida até essa casinha, e chegando lá, ele encontrou uma senhorinha de cabelos brancos, cortando lenha, e essa senhorinha que estava ali, quando viu ele, o recebeu, lhe ofereceu café, e ele, por ser um pastor, ele percebeu que ela era cristã, era crente. Só que essa senhora, há muito tempo, nenhum pastor o visitava, ninguém ia à casa dela, ninguém levava ceia para ela, mas mesmo assim, ela continuou crente, participando da ceia do Senhor, tomando do cálice, comendo do pão, ela mesma fazia, porque ninguém a levava e ela fazia pela fé, e ela permaneceu firme e forte, sem ninguém lá, sem ir no culto, porque ninguém ia buscar ela para levar para o culto, mas ela permaneceu crente. E o pastor chegando lá, Deus usou ela de maneira tremenda pela vida dele. Isso ele me contou, usou ela de maneira poderosa, e ele declarou para mim algo tão lindo. Ele disse para mim assim: você nunca julgue alguém pela aparência, e me contou toda a história. Ele falou assim: não importa se está indo ou não, a pessoa que tem o coração para Deus, ela é diferente, não adianta. Mas voltando ao texto, o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis, são tempos onde nós estamos vendo que os dias estão se passando rapidamente, e a verdade é que nós devemos alicerçar o nosso coração, alicerçar a nossa vida,
nesse Deus através de Jesus, para que nós possamos caminhar fortalecidos, entendendo as grandezas de Deus, os feitos do Senhor na nossa vida. Há pessoas que não glorificam porque não conhecem a grandeza de Deus. Elas não conseguem entender o quão grande Deus faz na vida dela, todos os dias, desde o amanhecer até ao seu dormir. Deus está fazendo coisas grandiosas através do poder dele na sua vida. O Senhor está guardando, salvando, guardando, livrando você a todo momento, até mesmo no seu sono, que você não vê nada. Deus está guardando a sua vida, Deus está cuidando de você. Mas há pessoas que não têm esse conhecimento, não têm essa sabedoria, e passam os dias sem buscar a presença de Deus, e não glorificam o Senhor por aquilo que Deus faz, por aquilo que o Senhor realiza. Grandes são as coisas que o Senhor faz através do seu poder sobre a nossa vida. Grande é a sua misericórdia. Ah, Jesus, grande é o seu poder. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Mas entenda isso: um coração vaidoso não dará a Deus uma oração verdadeira. O coração verdadeiro é sem vaidade, que conhece a grandeza de Deus, que conhece a grandeza de Deus do amanhecer ao anoitecer, e sabe que esse Deus é tremendo, e sabe que esse Deus é poderoso, infinito na sua misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? O homem não nos valoriza, a maioria não nos vê como bênção na terra, como a autoridade de Deus. O homem não valoriza o ser humano por si só. Nós aprendemos que vale muito mais as coisas do que o ser humano. Nós sabemos que nós valorizamos muito mais aquilo que os homens têm do que eles são, e nós não valorizamos a capacidade humana. Nós valorizamos aquilo que as pessoas têm. Não importa como foi adquirido aquilo, mas ele tem, ele é valorizado. Não importa como ele venceu, mas ele tem, ele é ouvido. E na vida é desta forma, na vida é desse jeito. Mas a Bíblia diz que existe um Deus tremendo. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. A Bíblia diz que existe um Deus tremendo que cuida da nossa vida quando nós temos um entendimento da sua grandeza, quando nós temos o entendimento do seu poder, da sua autoridade sobre a terra, porque a Bíblia diz: aclamai a Deus toda a terra e salmodiai a glória do seu nome. Quando nós entendemos a grandeza de Deus, a nossa vida, ela passa a ser diferente. E a vida minha sem, a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu ter fé se não há obras. É por isso que nessa manhã eu quero chamar a sua atenção. Buscai a um Deus verdadeiro e glorificai a esse Deus pela sua existência, pela sua vida, pela sua saúde e por aquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida, na sua família, em o nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.